Nós sabemos na história que a Bíblia nos fala que Satanás tentou de todas as formas matar Jesus. Na verdade, tentou de todas as formas impedir que Deus salvasse o homem. Ele vai tentar Adão e Eva para que eles caiam no pecado e morram, né? E vai tentar de todas as formas. Jesus ainda bebezinho, foi perseguido, José e Maria tiveram que fugir para o Egito, e várias coisas, fugindo, tentando matar fisicamente. Quando Jesus estava na cruz, o diabo achou que tinha vencido, né? Então a gente conhece parte dessas histórias. Mas enquanto Jesus estava andando aqui no mundo como homem na carne, o diabo tentou matar ele. Você sabe qual a arma que o diabo usou para tentar matar Cristo? A Bíblia. Você já pensou nisso? O diabo usou a Bíblia para tentar matar Cristo. E você pode perguntar, como? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Veja que interessante. Se você nunca pensou nisso, é a forma que o diabo usou a Bíblia para matar Jesus. Mateus capítulo 4 fala que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras transformes em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o penáculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retire-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. O diabo pegou a Bíblia e foi jogando versículos da Bíblia para que Jesus pudesse cair. Jesus respondeu com a Bíblia também. Então, principalmente no último versículo: Todos esses reinos é meu, se prostrares por um pouco e me adorar, eu vou lhe dar. Jesus responde: Adorarás somente ao Senhor, teu Deus. Sabe que é muito forte em nosso meio, né? Estou falando de muitas pessoas que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Que a gente não pode se aprofundar na Bíblia, porque senão nós vamos morrer. Que Deus não permite que nós venhamos a ficar inteirado na revelação que o Espírito deu, tanto na antiga aliança como na nova aliança. A revelação que veio da palavra. E estão levando muitas pessoas por causa desses versículos que nós vamos ver em Romanos capítulo 7. Provavelmente você já leu isso algumas vezes. E é forte isso entre eles. Né? Você pode experimentar esse grupo de pessoas. Não vou citar nome aqui porque não me interessa. Mas é muito forte isso. Não pode examinar as escrituras ou ficar estudando, senão vai morrer. A letra mata. Estão usando a Bíblia para dizer que ela mata. É incrível isso. O diabo faz isso. Usou a Bíblia para matar Cristo. E hoje tem pessoas usando a Bíblia para matar você também, que dá crédito a essas doutrinas erradas. Aqui em Romanos capítulo 7, está esses versículos que eu estou comentando com você, a partir do versículo 4. Romanos 7, versículo 4, ele começa assim: Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, ou a lei, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, ele começa aqui mostrando que a letra da lei apontava para a morte, que é a lei. Mas a lei que está na nova aliança, a lei de Cristo, aponta para a vida. Romanos 8, no versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, estamos falando de duas leis. A lei da morte, estávamos sujeitos, e ela colocou em realce o pecado que tem mostrado o homem que ele está destinado à condenação, mas veio a lei do Espírito que traz vida e apontou para a vida eterna, para a vida em abundância com Deus. Mas ainda estas pessoas começam e insistem em dizer que a lei que traz escrito por letras mata as pessoas se você estudar a Bíblia. Usando a Bíblia para dizer que você não pode usar a Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Veja comigo lá. Capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios justamente fala e é muito usado por esse grupo religioso que é numericamente grande em nosso país. Olha o que ele diz no versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por intermédio de Cristo é que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Nos habilitou. Grava bem essa palavra. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos habilitou em uma nova aliança, porque se ficarmos naquela aliança antiga, que é a letra, vamos morrer, porque ela apontou para a morte. Aí esse grupo diz que a letra mata. Verdade, a letra mata. Quando você não sabe seguir a nova habilitação que Deus deu, que é a lei do Espírito. Por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra condena, mas o Espírito trouxe a vida, a nova aliança. Mas para que eu saiba como dirigir na minha vida essa nova aliança, perfeito, Deus me habilitou dando a palavra da lei de Cristo. Eu preciso dela. Mas insiste, versículo 7. E se o ministério da morte gravada com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Como não será de muito maior glória o ministério do Espírito? Se teve a glória, a letra, que conseguiu trazer o homem até Cristo, é o aio que protegeu o homem,
a lei, a letra, trouxe até Cristo, segurou ele. Muito maior agora. Deus nos habilitou para uma nova aliança, aquela que tem a vida. Aí ele fala um pouquinho. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Mas como é que eu vou descobrir? Alguém chega e fala para mim que eu não devo estudar as Escrituras porque a letra mata. Quando eu começo a adquirir conhecimento para ser habilitado para uma nova aliança e saber como Deus deu a letra para a antiga aliança, como é que eu vou examinar alguém chega e fala para mim que eu não posso estudar isso aqui? Porque se eu estudar, eu estou morto. Como é que eu vou saber? Percebeu? Chegam com a Bíblia, esse grupo leva a Bíblia para os seus templos, coloca a Bíblia, mas não usa a Bíblia da forma certa. Estão matando, como o diabo fez com Cristo, com a Bíblia na mão, usando versículos bíblicos que não tem nada a ver com a doutrina, para tentar distorcer o desejo que você tem, ou eu tenho de servir a Deus, dizendo que não precisamos estudar as Santas Escrituras. É aqui que nós nos tornamos habilitados para chegar na eternidade. Você sabe que ele falou que no versículo 6, nos habilitou. Você lembra de quando você foi, se você tem, você foi habilitado por uma autoescola para você pegar o carro e dirigir. Agora, para você ser habilitado, você teve que passar por um processo de aprendizagem. E, se não estudou direito, provavelmente vai ser reprovado em algum exame, alguma questão. Vai ser reprovado. Só que no caso de autoescola, você pode refazer o exame. Mas no caso de ser reprovado por Deus aqui, você não tem duas chances. Você tem uma chance. E ela é hoje. Você colocar a vida em ordem, descobrindo isso. Agora, do mesmo jeito que o diabo fez com Jesus, muitas pessoas hoje, inclusive no nosso país e até fora dele, também têm sido impedido de chegar ao conhecimento das Santas Escrituras, para que possa ser habilitado com confiança e seguir o caminho para a eternidade. Porque sem a habilitação que Deus deu aqui, da nova aliança, você não vai caminhar para a eternidade. E essa habilitação é com o entendimento que você adquire estudando esse livro, ficando perto de pessoas que verdadeiramente são sinceros e estão indo para os céus e também pode ajudar você. Agora, de outra sorte, você não vai ser habilitado e não vai chegar lá no reino eterno. Você pensa que vai, mas não vai chegar até lá. Foi por isso que João falou na sua primeira carta. Sua primeira carta, aí você observa bem o que João colocou, e ele deu essa responsabilidade para mim e para você. Para todos que querem chegar lá, João deu essa responsabilidade para que a gente não caia. Primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 1. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Ele fala assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-os, espírito, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Provai. Como é que você faz para provar? Você tem que saber o que é o certo e o que é o errado, senão você não vai poder distinguir. Como é que você vai saber o certo se você não está examinando este livro e aprendendo ele, porque alguém já corrompeu a sua mente que não pode estudar porque a letra mata? Como você vai saber? Por isso ele diz, não deis crédito a qualquer espírito.
Então procura aprender para ser habilitado, senão você vai ser enganado. E sendo enganado por qualquer espírito que está agindo em tais homens, você vai perecer amargamente. Jesus não caiu em nenhuma cilada do diabo. Aquele espírito que estava tentando Jesus, que nós conhecemos por diabo, aquele é o espírito enganador. Por isso que Jesus se saiu bem. Jesus conhecia as Escrituras. Você prestou atenção que cada coisa que o diabo levava para Jesus, tentando assassinar ele espiritualmente, ele respondia com um versículo da Bíblia. Como é que você responde para alguém que vai enganar você se você não adquiriu conhecimento estudando esse livro? Como? Percebeu que você morre por não ter conhecimento das Escrituras. Aí vem o espírito enganador e arrasta. E está cheio nos nossos dias de tais homens que chegam com conversas macias, suaves e engana você. Engana para que fique do lado dele. Por isso João falou, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Têm saído. Dos dias de João, no primeiro século, já tinha homens saindo. O diabo tentou matar Jesus, não conseguiu, porque Jesus conhecia as Escrituras. Ele vai se espalhando pelo mundo afora. E nos nossos dias, tem numericamente homens e mulheres que são espíritos enganadores. Não seja enganado. Procure estudar as Escrituras, para que você possa responder segundo o Espírito Santo revelou, como Jesus respondeu. O diabo não matou Cristo, e você não precisa também morrer nas mãos do diabo. Seja esperto. Aprenda as Escrituras, para que você fica com o Espírito Santo e não com o espírito maligno. Que Deus abençoe você, para que possa ter esse ânimo e continuar cultivando a boa palavra em sua vida. Se tem ajudado você, inscreva no canal. Inscreva, mande para outras pessoas, divulgue o canal, para que possamos ajudar muitas pessoas, mesmo com pequenas lições. Há tempo a ser acordado para ficar ao lado de Deus. Tem muitas famílias que estão sendo enganadas e muitas ainda vão ser enganadas. Mas uma sementinha que você conseguir plantar através desse vídeo no coração de alguém vai salvar a vida dele. E um dia na glória nós vamos encontrar naquele grande banquete para glorificar a Deus para sempre. É isso que Deus quer. Que Deus nos abençoe e nos dê ânimo para continuar semeando a boa semente, porque existem muitos solos férteis, senão o diabo vem e leva para ele. Não levou Cristo, não vai levar você se for esperto e não vai levar a mim. Vamos ser espertos. Mande para outras pessoas, se inscreva, porque é de grande importância. Obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe. Um abraço grande, fique na paz.